Olá, eu sou Humberto de Campos, jornalista, e tenho o prazer de apresentar um podcast da ABINBio, a Associação Brasileira das Indústrias de Bioinsumos. Eu tenho o prazer de receber para esta nossa primeira conversa o Dr. Rodrigo Souza, que é assessor jurídico da ABINBio, e a gente traz um advogado para conversar porque a indústria de bioinsumos é uma indústria moderna, uma indústria nova. E o Brasil carece de leis sobre isso. E é por isso que a ABINBio está em Brasília, vem a Brasília e tem trabalhado junto aos ministérios, conversando a respeito da legislação que ainda não está pronta. Quer dizer, é uma legislação que tem que ser toda ela preparada e feita. Doutor Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente, por ter aceitado conversar nesse podcast. E a pergunta básica é essa: por onde é preciso começar a legislação e de onde, digamos assim, que a gente possa explicar um pouquinho da origem da indústria de bioinsumos no Brasil? Primeiro, obrigado pelo convite. Então, esse é um tema bastante relevante atualmente, porque os bioinsumos, eles são, posso definir assim, como um produto, uma pérola, um diamante que o Brasil tem, e outros países estão atrás do Brasil em termos de pesquisa de produção de bioinsumos. E por conta disso, a legislação ela veio avançando já nos últimos anos. Primeiro com o projeto de lei 658/2021, que tramitou e recentemente foi aprovado na Câmara, depois no Senado no final de 2024. E teve sanção presidencial em dezembro de 2024. Então hoje nós temos a Lei 15.070 de 2024, que é o marco legal dos bioinsumos. E por que isso é importante para esse contexto atual do país? Na verdade, os bioinsumos eles não são só relacionados com a agricultura. Eles são produtos de origem biológica, fungos, vírus, bactérias, e algas também, e diversos outros tipos de produtos de origem biológica, e eles servem para uma infinidade de funções, para controle de pragas, para saúde animal, para cosméticos. Então, essa legislação ela expandiu esse conceito de bioinsumos não só para a agricultura, mas especialmente falando da agricultura, os bioinsumos eles são muito relevantes, porque já faz muitos anos que vem correndo uma troca nessa base que anteriormente era só baseada em agrotóxicos de base química. Então está ocorrendo um manejo combinado já faz muito tempo do químico e do biológico. O que acontece? O químico, o Brasil ele ainda não tem uma soberania de produção de insumos químicos como agrotóxicos. E já com relação aos biológicos, ocorre que isso é feito assim no país com mão de obra, com toda a cadeia produtiva, todos os insumos eles são de origem brasileira. Então a ABINBio reúne empresas genuinamente brasileiras que exploram essas atividades no ramo dos bioinsumos. E esse marco legal dos bioinsumos é importante porque ele regulamenta exatamente como que vai ser tratado isso, o que vai ser regulamentado tanto para a indústria quanto para produtores rurais e para as outras formas de produtos de origem biológica. O Brasil é um país, obviamente, indiscutivelmente, um celeiro do mundo. Alguns dizem o supermercado do mundo. E depende desses produtos químicos para produzir mais. Mas, de uns tempos para cá, é claro, houve uma cultura de se produzir o que se chama de produção natural. E me parece que o bioinsumo surgiu da adubação natural. Só que a ciência e a pesquisa descobriu que pode fazer mais, e é isso que a indústria brasileira me parece que vem fazendo. O problema maior está em legalizar essa questão, porque o manejo de uma bactéria, por exemplo, pode ter risco. Como é que vocês que são da indústria, que representam a indústria, estão tratando essa questão, doutor Rodrigo? Então, esse é um ponto muitíssimo importante, a questão dos riscos envolvidos e de como que era feito isso no passado, que tinha um tratamento com base em... A legislação antiga dos bioinsumos, ela era tratada pela lei de agrotóxicos. Também teve uma nova lei de agrotóxicos recentemente,
mas ela não tinha o que era necessário para regulamentar os bioinsumos, né? Botava na mesma caixa dos agrotóxicos químicos. Então, no passado, o que acontecia? O produtor rural pegava um produto isolado produzido pela indústria e produzia, multiplicava esses biológicos dentro da sua propriedade, mas sem os mesmos requisitos da indústria, requisitos, toda a parte de regulamentação de Visa, IBAMA, do MAPA. Então, assim como ele estava produzindo produtos biológicos, ele não sabia o que ia sair daquele caldeirão. Então, a legislação, o objetivo é trazer mais critérios para garantir segurança. Mas a lei 15.070, eu repito, ela foi sancionada e no momento atual ela está em fase de regulamentação já avançada. Por quê? Porque a lei ela prevê um prazo de 360 dias para a regulamentação. E o que ocorre? Agora está ocorrendo um grupo de estudo do MAPA com participação de pesquisa, mas muito do setor produtivo, para regulamentar quesitos específicos, já de regras específicas de como vai ocorrer essa produção de produtos biológicos e quais os requisitos necessários para garantir que ela ocorra de forma que garanta assim, o mínimo de segurança para o bioma, para os seres humanos, para o meio ambiente. Então, essa fase atual é de regulamentação ainda. Vai ter um decreto, instruções normativas, portarias, que vão regulamentar todos esses requisitos. Se a gente fosse fazer uma comparação do que dá para fazer em casa com bioinsumos, é pensar, por exemplo, no iogurte, né? Que dá para usar lactobacilos vivos, aquilo se multiplica e você vai tendo mais iogurte. Isso já se conhece. O problema é que os bioinsumos da agricultura tratam com outras bactérias e algumas até letais para o ser humano. É aí que a indústria está se debatendo, porque os pesquisadores sabem os riscos que correm. Né? E me parece que a legislação não está acompanhando isso, porque há digamos assim, um grupo no governo, no Congresso Nacional, que acredita que simplesmente tem que deixar o produtor fazer o seu próprio adubo e que isso resolveria a questão. E a indústria está mostrando que não. Sim, de fato, o que acontece? A indústria ela tem um produto que tem uma série de garantias, que no final do dia a indústria entrega uma bula para o produtor, o produto fabricado pela indústria, e ele garante que o produto vai ter uma efetividade de todo aquele potencial agronômico que o produto se propõe a ter. O que acontece? Um produto eventualmente produzido, um farm que tem dentro dessa legislação dos bioinsumos, não se tem essa comprovação de que vai conseguir ter essa efetividade que o produto da indústria consegue alcançar. Mas isso já é uma demanda já antiga, já é uma questão cultural, já que esses bioinsumos no passado, isso é uma questão já de sempre, né? Que o produtor, de certa forma, historicamente sempre produziu, assim, na questão dos orgânicos, sempre teve aquela produção daquela mistura de multiplicação de bactérias, de fungos. Mas é exatamente esse o ponto que a indústria, especialmente a BioInBio, como representante das indústrias brasileiras de bioinsumos, pretende exatamente isso, que essa produção não comprometa essa imagem que tem os bioinsumos do Brasil perante o mundo, que é uma imagem muito importante. O país é referência mundial na produção dos bioinsumos. Então, vamos supor que uma eventual regulamentação fique com a régua muito baixa. Claro que já é uma realidade que vai poder, os pequenos produtores, os produtores rurais vão poder produzir, e esse não é o problema. O problema é a produção que cause, que permita assim, a ocorrência de algum risco, e é isso que a indústria pretende evitar. Doutor Rodrigo, eu fiquei com uma curiosidade, porque tem dois momentos, eu acho que muito importantes na questão dos bioinsumos, e quando a gente olha para o histórico, eles são momentos praticamente de dentro do nosso pátio de hoje, que é, durante a pandemia, o Brasil teve dificuldade de importar químicos, e a indústria de bioinsumos salvou a lavoura brasileira naquela época. Esse é um momento. E eu acho que talvez o outro momento importante é que
Quando os pesquisadores brasileiros, desculpem, quando os pesquisadores brasileiros foram ao exterior e, obviamente, a gente pensa, Estados Unidos tem altíssima tecnologia, Canadá, França, e foram procurar saber o que é que estava sendo feito em relação a bioinsumos na Europa, na Ásia, na América do Norte, e descobriram que os bioinsumos cresceram e nasceram aqui no Brasil. Quer dizer, nós temos uma indústria absolutamente nacional. Então, esses dois momentos, eu gostaria que o senhor comentasse, porque eu acho que são muito importantes para que as pessoas entendam que nós estamos tratando de uma coisa absolutamente nova e absolutamente nossa. Sim, e esse é um ponto muito fascinante aqui da análise dos bioinsumos, porque, primeiro, que muita gente, assim, confunde bioinsumos com agrotóxico, mas, na verdade, é exatamente o contrário. A proposta dos bioinsumos é, na verdade, fazer uma transição não completa, porque ainda existe um manejo controlado, assim, os bioinsumos, às vezes, não conseguem controlar tudo, os químicos também não conseguem controlar tudo, mas o percentual de utilização dos bioinsumos está crescendo muitíssimo. E sim, esse é um produto que tem dentro da nossa biodiversidade do Brasil. O Brasil não precisa importar insumos, a gente consegue extrair da nossa própria natureza, do nosso próprio bioma, e isso garante uma segurança ao Brasil em casos de pandemia, de algum problema com uma guerra, que como nós tivemos, assim, que o Brasil parou de produzir fertilizantes no passado, e o Brasil teve problema com isso. E como tem esse aumento da utilização dos bioinsumos, o Brasil tem uma soberania nacional nesse ponto, que não tem problema. Se tiver algum problema mundial de fornecimento, o Brasil não vai ficar sem bioinsumos, porque ele além de ser vanguarda, ele está à ponta em termos de pesquisa, de produção. As maiores indústrias de bioinsumos no mundo são brasileiras. Então, isso é muito importante para a nossa economia, inclusive, e em termos de ciência, de pesquisa, que o Brasil exporta esse tipo de conhecimento para o resto do mundo. O que falta para a indústria? Porque a indústria, pelo que eu entendi, tem absoluta capacidade de produzir para o mundo inteiro. Se for preciso produzir milhões de toneladas, já existe ciência, já existe capacidade de produção. O que falta legalmente para que haja absoluta segurança para que o Brasil já é pioneiro, mas que se abra para o mundo e possa fornecer bioinsumos para o mundo, que é uma exigência da nossa época, de se produzir com menos químico e com mais ciência? Então, essa transição dessa base do químico para o biológico, ela não é uma novidade. E já é uma tendência mundial, mas que em alguns países ela tem uma certa resistência, porque a indústria do agrotóxico químico ela é muito forte, tem multinacionais muito fortíssimas no mundo inteiro. E então, isso agora sim que o pessoal está se dando conta assim, do potencial econômico, inclusive, dessa utilização de bioinsumos, porque, inclusive, por projetos políticos de países na questão de redução da pegada de carbono e com relação à questão ambiental. Então, isso já está sendo incentivado através de projetos governamentais, a questão da preservação do meio ambiente, o que está também começando a aparecer mais são investimentos públicos, linhas de crédito para esse tipo de utilização de biológicos, já para promover uma solução mais sustentável. Então, na verdade, os governos ao redor do mundo, e principalmente no Brasil, já começaram a dar uma atenção especial para isso. Mas, na verdade, tudo isso depende assim, para aumentar essa produção, essa fatia do mercado, depende de investimento, de projetos públicos para que ocorra essa alteração da balança. Mas já existem previsões assim, de aumento da utilização dos bioinsumos até 40 bilhões até 2035. Então, são projeções bem positivas para o setor e eu acredito que as empresas nacionais ela têm capacidade industrial para atender essa demanda. Então, Rodrigo, uma coisa que eu acho que é importante,
eu gostaria de perguntar isso ao senhor, se nós partirmos de uma legislação sólida, de uma legislação séria, nós temos condições de ensinar ao mundo a fazer bioinsumos? Seguramente, seguramente. A questão de técnica de ciência, ela já existe. O Brasil exporta, inclusive, conhecimento científico e profissionais para outros países. Então, existindo uma proteção para a propriedade intelectual para os produtos que forem desenvolvidos no país, que é importante também porque a indústria ela realiza investimentos muito altos em P&D, no desenvolvimento de produtos, e isso é importante também para garantir que investimentos sejam realizados, né? Porque a empresa também precisa ter segurança de que a legislação não vai deixar a indústria descoberta para ter um prejuízo com todo esse investimento que já foi realizado e ainda vai ser realizado. Então é muito importante isso, que a legislação ela seja positiva para a indústria e garanta um mínimo de segurança para que os investimentos continuem sendo realizados. O Brasil é um país interessante nesse nível, porque se a gente pensar na maior indústria brasileira hoje de bioinsumos, ela nasceu das mãos de um produtor rural que queria fazer produção natural. E nós temos talvez a maior empresa de pesquisas pública do mundo, que é a Embrapa, e me parece que a ABINBio, a indústria de bioinsumos, se beneficia dessa pesquisa, desses cérebros brasileiros que aprenderam a fazer ciência e ciência de boa qualidade. Isso mesmo. A questão da Embrapa, ela ocorre com projetos, inclusive com diversas empresas que desenvolvem produtos em parceria com a Embrapa, que gera inclusive royalties para a Embrapa para o país. Isso é muito importante. Na verdade, todos esses produtos desenvolvidos, eles são fruto de muita pesquisa de conhecimento tecnológico de pessoas altamente qualificadas no país, que são essenciais para todos os bioinsumos serem a referência que é para o país. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, criou um grupo de trabalho para estudar essa legislação. E a ABINBio, naturalmente, vai participar como observadora, mas também obviamente, vai dar palpites. Quais são os gargalos que a indústria vê hoje e qual é, digamos, a questão de briga que existe? Porque tudo nasceu no Brasil com o on-farm, né, que é o produtor fazer o seu próprio produto biológico. Isso, em alguns momentos, pode criar um certo risco. Para o pequeno não tem problema, agora um sujeito produzir um produto biológico em toneladas e toneladas para uma grande fazenda pode ser um risco. Onde estão os gargalos? Onde é que a ABINBio está trabalhando mais? O que a ABINBio cobra mais dessa legislação nova? Então, a ABINBio já vem participando ativamente desde dos projetos de lei, em toda a fase legislativa do marco legal, e agora ativamente na parte de regulamentação. E o que a gente percebe que já é uma realidade é a questão da escala. É justamente a questão da escala. O que a gente está percebendo? A análise da lei, ela deixou muito claro que ela foi uma lei que ela tramitou com muita celeridade, que foi algo assim de muita pressa, assim, porque já era uma questão antiga. E existiam dois projetos, um no Senado e um na Câmara. Então, foi construída essa legislação com termos genéricos e não específicos para dizer o que era uso próprio. Porque o mote dessa lei dos bioinsumos é que vai permitir a realização desses bioinsumos, a proliferação on-farm desses bioinsumos para uso próprio. Só que a lei ela não define o que é o uso próprio. Então, pode ser o pequeno produtor rural, que isso não é um problema, isso já é uma realidade, sempre foi. Mas pode ser uma grande propriedade, uma cooperativa que vai produzir, que vai dividir, que vai transportar bioinsumos. E, na verdade, a lei em si ela não define o que seria esse uso próprio. Então, o decreto, o que tem de gargalos assim, que a gente identificou? Não existe assim, uma definição de quem que vai precisar ter responsável técnico, quem que vai precisar fazer controle de qualidade,
como que vai ser realizado o transporte desses bioinsumos. Então, todas as questões, elas implicam na qualidade daqueles bioinsumos que eventualmente vão ser produzidos pelo produtor rural. Mas tem uma briga da indústria com o grande ou não? Não, na verdade, não se trata de uma questão de reserva de mercado, e absolutamente não é isso. O problema é que, na verdade, com tudo que já foi dito aqui é para demonstrar a dimensão, o gigantismo do que são os bioinsumos brasileiros. E como não existe uma divisão clara dentro da leite, o que vai ser uso próprio para o pequeno, o que vai ser uso próprio para limitar uma produção em larga escala, aí que a gente não consegue dizer que existe uma briga com o grande por causa disso. Porque ainda não há essa definição específica de uso próprio. Quem que vai poder alegar que está produzindo para uso próprio? Eu fiz essa pergunta meio capciosa. Não, eu percebi, porque inclusive... porque eu queria chegar um pouquinho mais longe com você. Nas conversas que a Bimbio está tendo aqui em Brasília com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Indústria e Comércio, me parece que nos próprios ministérios a regulamentação é um calcanhar de Aquiles. É uma questão que precisa ser muito bem explicada. Essa é a impressão de vocês também? Não, inclusive, em todo o processo legislativo, isso faz parte do jogo. Teve interlocução por representante dos produtores rurais, por representante do pessoal do On-Farm, representante das indústrias de químicos, representante da indústria, e isso sempre fez parte do jogo, né? A gente tenta, todo mundo tenta regulamentar de uma forma assim que compatibilize os interesses, mas uma briga propriamente dita, assim, ela não há, assim, né? Existe claramente, assim, uma maior preocupação em possibilitar o on-farm para os pequenos produtores, porque isso é uma realidade no país inteiro, isso já ocorre e com muita força, e foi um projeto que foi patrocinado nos últimos anos por entidades desse setor, mas assim, uma briga não existe. A indústria ela não quer brigar com ninguém, não quer evitar que os pequenos produzam, mas assim como a indústria tem uma régua regulatória muito alta, é importante que quem vai produzir em larga escala obedeça a critérios mínimos regulatórios que ofereçam segurança para esse produto. Porque, em última análise, é a imagem dos bioinsumos, não é a imagem do on-farm. Porque o produto que vai ser produzido on-farm, se vai ser exportado, ele não vai ter um selo dizendo isso seria importante se tivesse. Esse produto foi produzido com bioinsumos proliferados on-farm. Não existe isso. Se tiver algum problema de uma proliferação de alguma bactéria que cause algum problema, inclusive de trancar navio de exportação cheio de produtos brasileiros, vai ser a imagem dos bioinsumos brasileiros. Não vai ser uma responsabilização do produtor que produziu on-farm, entende? Isso prejudica, inclusive, a questão econômica, assim, para fins de exportações. Eu imagino se um produtor fizer um descarte errado de um produto biológico poluente num riacho, num rio, isso pode vir contra ele no futuro. Mas exatamente, o que acontece? Na verdade, tem prioridade na lei de bioinsumos para fins de registro o mapa, podendo consultar a Anvisa ou IBAMA. E como não tem tantos critérios de fiscalização para o on-farm, a gente não sabe de quem que vai ser a responsabilidade se ocorrer algum problema. Para a indústria é muito claro. A indústria produz, fornece, tem uma bula. Se acontecer algum problema, o produtor que comprou aquele produto vai responsabilizar quem produziu. Mas o on-farm não existe essa divisão e atribuição de responsabilidades. Se nós fôssemos dizer uma frase da Bimbio hoje, seria: a Bimbio quer um jogo de ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar. Exatamente, exatamente. Ganhar para ninguém prejudicar a fatia do outro. Onde é que o senhor acha que vai chegar a indústria de bioinsumos brasileira? Qual é o nosso potencial hoje? Tem como metrificar isso ou não? Muito, muito. Vai crescer muito a produção de bioinsumos, não só no setor agrícola, como a gente já vê assim, remédio para peixe, adubo, cosméticos. Então,
saneamento básico, que tem também produtos biorremediadores, que é aquele caso que tem o esgoto, vai lá, a bactéria come o esgoto, então reduz inclusive investimentos de muito dinheiro assim para fins de infraestrutura. Em vez de construir enormes infraestruturas, o bioinsumo vai lá e consegue comer aquele material orgânico. Engraçado porque como o espectro de possibilidades do bioinsumo é muito grande, a gente jogar com o que a gente estava conversando antes, que seria uma briga só com o pessoal que vai produzir bioinsumo na fazenda, seria ridículo, porque o espectro é tão grande que a indústria não... É muito grande. Por exemplo, um exemplo assim na questão do Aedes aegypti. Tivemos recentemente, ainda temos problema no país inteiro, e as autoridades, a administração pública está importando veneno para matar o Aedes, sendo que as indústrias nacionais ela tem remédios, tem produtos de origem biológica que combatem o mosquito, são produzidos aqui com origem biológica, com mão de obra nacional, e todo esse tempo de infestação de Aedes, as autoridades, a administração não deu muita importância para o biológico, e é uma solução que combate com muita eficácia o Aedes. Se tivesse a legislação pronta, estava tudo resolvido, né? Legislação e muito a questão de políticas públicas. Por exemplo, o caso do Aedes, caso de saneamento. Saneamento, inclusive, pode evitar, assim, pode realizar economias muito gigantes, assim, para os municípios, utilização de bioinsumos para fins de saneamento. Doutor Rodrigo Souza, assessor jurídico da ABINBio, eu fico extremamente agradecido pela sua gentileza de conversar com a gente, mas eu sempre gosto de encerrar as minhas entrevistas dizendo assim, dê o conselho do especialista, do jurista que está colocado nessa questão, o que é que o doutor Rodrigo Souza diria para as autoridades brasileiras, para os colegas da indústria de bioinsumos, neste momento, o que precisa ser feito? Qual é o conselho do especialista para a gente encerrar? Para as indústrias, eu sempre oriento, se organizem, procurem equipes qualificadas do setor regulatório e para promover essas atividades industriais, porque tem muito espaço para os bioinsumos no Brasil. E para as autoridades, eu diria para investirem mais nos bioinsumos, acreditarem no que já é uma realidade, mas tem um potencial tremendo para crescer. Então, as duas situações, uma decorre da outra. O investimento das indústrias, do empresário, com o investimento público e o incentivo para esse setor. Doutor Rodrigo Souza, conversando com a gente aqui na ABINBio, Associação Brasileira da Indústria de Bioinsumos. Muito obrigado pela sua presença e a gente fica por aqui voltando numa outra oportunidade. Obrigado.